Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Médico para Paciente, o podcast que traz aqui informação e, portanto, saúde, qualidade de vida, bem-estar. A gente sabe que saúde ela é fundamental e como fazer essa poupança de saúde é o nosso objetivo. Hoje, um pouco diferente, vocês estão vendo aqui, o Dr. Daniel não está aqui com a gente, teve um imprevisto cirúrgico e impossibilitou de estar presente conosco, mas ele sim, todo o público dele vai poder acompanhar todo esse episódio que vai ficar no YouTube, no Spotify, no Instagram também, em forma de live, que vocês estão vendo também com a gente hoje. A temática de hoje é super importante. A nossa população envelhece cada vez mais. Graças a Deus. Isso quer dizer que a gente está vivendo mais. E viver mais é viver com qualidade de vida. Antigamente, tinha um professor meu que dizia assim: eu quero viver o máximo possível até eu ter um câncer. Era uma frase que se dizia em congressos, ele era oncologista, ele dizia que em congressos de oncologia se falava isso: vou viver até um dia ter um câncer. Mas a gente sabe que, infelizmente, o câncer ele pode aparecer em pacientes jovens, ele pode aparecer em crianças. Estamos no mês outubro rosa passou. Estamos no mês de novembro azul e novembro dourado. São duas temáticas fundamentais para trazermos aqui, voltadas para a oncologia. E claro, para abrilhantar e trazer essa temática com a gente, eu estou aqui com o Dr. Arthur Barbosa, ele que é oncologista do Hospital FAP e a Oncocol aqui em Campina Grande e oncologista do grupo Oncoclínicas em João Pessoa. Antes de já agradeço a sua presença por ter aceitado o convite, uma temática tão importante, e eu já trago um questionamento. Por quê? Ou o que acontece no nosso organismo para desenvolver um câncer? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Nesse espaço para a gente esclarecer a população acerca de uma temática tão importante, tão relevante, tá? Agradecer a todo mundo que está presente aqui nesse momento. E é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que eu recebo quase que diuturnamente, não só no consultório, como no dia a dia. Eu sempre costumo dizer que só tem câncer, né, quem pode e não quem quer. É uma frase um pouco forte, tá? Até defeito, eu diria, mas a gente sabe que para você desenvolver uma neoplasia maligna, que esse termo câncer é um termo que a gente até evita, mas se popularizou, né? E tem um estigma muito forte relacionado ao nome, você tem que ter um conjunto de alterações celulares, né, que acabam gerando erros, né, nessa divisão celular e cursem com a divisão celular desordenada. A grande X da questão é o que é que leva à formação desses erros genéticos que fazem um desenfreamento dessa divisão celular. Existem mutações que você adquire ao redor da vida, que são mutações, né, adquiridas, que estão relacionadas a toda uma exposição fenotípica, a todo um hábito de vida, que podem juntar ali mutações que somadas geram essas deleções e propiciam o surgimento de neoplasia. Mas eu posso ter também uma carga genética importante. Então a gente sempre diz que hábitos de vida podem estar sim relacionados ao surgimento de neoplasia maligna, fato, ninguém vai questionar isso. Temos o tabagismo talvez como grande fator de risco, fora outros tantos que a gente vai citar aqui durante a conversa. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, o indivíduo ele pode ser grande tabagista e não desenvolver o câncer. A gente tem uma carga genotípica que vem herdada do indivíduo que também pode propiciar o surgimento de neoplasia. Lógico que se você tiver as duas coisas, você está aumentando esse risco de forma veemente. Mas, obviamente, você pode ter um estilo de vida relativamente saudável e, por conta de mutações que já vêm desde o seu nascimento, você tem uma tendência maior a desenvolver neoplasia. Não é tão simples, mas estou tentando simplificar algo que é complexo, tá? Na verdade, a gente sabe que a história familiar pesa muito. Então, essa parte de hereditariedade também tem um componente importante. Então, quando a gente tem uma associação de todos esses fatores juntos, a gente tem todos os gatilhos necessários para que a neoplasia possa ocorrer, tá? Então, veja, você coloca que existe uma tendência genética determinada. Eu nasci, infelizmente, para um dia ter um câncer. Então, eu tenho uma carga genética, mas eu posso fazer modificações de hábitos que aumentem ou diminuem essa expressão. Essa expressão, sem sombra de Que dúvidas. hábitos, eles são nocivos, são danosos e que podem piorar toda essa carga genética e fazer com que você, que tinha uma tendência ali de alguns por cento, tenha uma chance maior.
Bom, o tabagismo foi o que eu citei primeiramente, né? Um grande fator de risco, não só para a neoplasia maligna do pulmão, para o câncer de pulmão, como para uma série de outras neoplasias também, entre o câncer de bexiga, que entrou em evidência recentemente, entre a pâncreas, entre outras patologias. Carcinoma de orofaringe está muito relacionado ao tabagismo, o etilismo também relacionado a uma série de neoplasias. A gente tem um comportamento sexual de risco, o próprio HPV, que é um vírus que está entrando cada vez mais em evidência, relacionando-se ao câncer de colo uterino, câncer de orofaringe, cavidade oral, câncer de canal anal, e que é uma coisa que ainda poderia ser facilmente prevenível se a gente tivesse uma cobertura vacinal franca, né? O vírus HIV, por exemplo, está relacionado a alguns tipos de linfomas, alguns tipos de neoplasia, o sarcoma de Kaposi, por exemplo. Então, é um hábito de vida aí relacionado, tá? A própria obesidade é fator de risco para uma série de neoplasias. A gente tem relação direta, por exemplo, de obesidade com neoplasia maligna da mama, com câncer de mama, né? Então, assim, história ocupacional, exposição a certos contaminantes também podem propiciar uma série de neoplasias. E o sedentarismo, obviamente, é uma cadeia que está relacionada. Se você é obeso, se você é sedentário, você tem mais estresse oxidativo ali e pode estar relacionado ao surgimento de uma série de neoplasias também. Pacientes que se expuseram à radiação, acidentes nucleares, obviamente, mas o paciente que já fez, às vezes, uma radioterapia prévia, muito tempo atrás, existe um risco de câncer induzido pela radioterapia. Então, é outro fator que o ambiente trouxe, pode acabar correlacionando com essa gênese. O HPV, a gente falou de vírus, é um fator de risco importante para alguns tipos de adenocarcinoma gástrico e do esôfago, especialmente a transição esôfago-gástrica. Então, assim, existe uma série de coisas que podem ali estar relacionadas, né? E que podem propiciar para o surgimento de neoplasia. Epstein-Barr vírus para carcinoma de nasofaringe. Então, a gente tem aí um grande leque de fatores de risco associados. Ao sol. Também. Nós somos um país tropical. Isso. Chegando o dezembro laranja, a gente está aqui falando de novembro azul, né? Dourado. E novembro dourado, mas a gente não pode esquecer da importância da exposição solar. O sol é o astro rei, ele é importante. Tem toda aquela discussão sobre a vitamina D, a exposição solar, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem que se prevenir que a exposição exacerbada aumenta-se um risco de você ter neoplasia maligna da pele. Obviamente, a gente sabe que os tipos mais comuns são os não melanomas, né? Tanto que a gente até deixa eles um pouco de fora da estatística normal dos tumores, porque a incidência é muito grande. A pele é o maior órgão do corpo humano, mas a gente tem que lembrar ali que o melanoma é um câncer super agressivo, né? Com um comportamento totalmente diferente desses dois que eu citei. E a exposição solar também está relacionada a isso, né? Lógico que existem outros fatores também que predispõem a neoplasia de pele, mas, sem dúvida, a gente não pode esquecer da proteção solar. É um fator aí muito palpável que está no nosso dia a dia. Ótimo. Então, quando a gente entende que uma neoplasia, um câncer, ele é uma quantidade de células que está lá se dividindo, e dentre outros fatores que possam estimular essa divisão, vem aqui um questionamento que está muito também na mídia. Reposição hormonal. Estamos falando aqui da reposição daqueles, vamos considerar que estamos falando da reposição daqueles que têm deficiência. Mas a gente sabe também que nesse mundo, no mundo em que a gente fica pensando apenas na parte estética, muitas vezes o paciente ele acaba decidindo por se expor à exposição com o objetivo de melhora performance muscular e performance global. Até que ponto a exposição, na busca dessa performance, ela pode associar a risco de cânceres? E que cânceres seriam esses? A gente está numa era que a reposição de testosterona de forma indiscriminada, se é que assim eu posso dizer, eu falo que é o mais comum, né? A gente sabe que é uma coisa que é rotineira hoje em dia. A procura por um corpo perfeito, né? Se é que assim eu posso dizer. A gente sabe, por exemplo, a gente vai falar de câncer de próstata aqui, que a neoplasia maligna da próstata, o câncer de próstata tem relação com o receptor de andrógeno. O tumor se alimenta ali de testosterona para ter um crescimento. Lógico que a gente sabe que não é aquela exposição alarmante ali em alta quantidade que vai desenvolver um câncer no paciente jovem, mas a gente não tem ainda dados tão consistentes de toda essa população que está se expondo agora, como vai ser a incidência no futuro. Então, assim, a gente tem estudo em andamento, a gente vai acompanhar o resultado disso
com muito mais dado de força de recomendação na literatura daqui a alguns anos. Mas uma pergunta que a gente sabe que exposição hormonal, por exemplo, na testosterona favorece alguns tumores, principalmente câncer de próstata, e na própria mulher também a gente tem uma relação ali, né, de exposição a estrógeno e progesterona na neoplasia maligna da mama também. Então, isso é um fator de risco já sabidamente conhecido, mas o impacto direto, isso é uma pergunta que eu estou falando respondendo do ponto de vista técnico. Eu só posso afirmar realmente um impacto imediato após a gente ver o andamento disso. Mas a gente sabe do ponto de vista literário que já existe essa associação. Então, a grande probabilidade é que a gente tenha talvez uma incidência maior de neoplasias relacionadas à reposição hormonal, especialmente câncer de mama, câncer de próstata. Claro que aí, por outra via, na uso exacerbado de testosterona, um risco maior de câncer hepático também, tá? Que aí é um mecanismo um pouco diferente, a gente não vai se deter a isso, mas a gente sabe que existe essa relação direta e dizer de quantificar em vezes esse fator de risco, a gente vai ter a resposta muito em breve. Isso é um pouco preocupante, a gente sabe, porque a gente vai colher talvez as consequências disso num futuro não tão distante, tá? Ótimo. Veio aqui um ponto fundamental, entrando agora no que a gente traz de temática, o Novembro Azul e o Novembro Dourado. A gente fala o Novembro Azul, ele é fundamental, porque em paralelo ao Outubro Rosa, em que a conscientização sobre o câncer de mama, mas na verdade sobre a saúde da mulher, o Novembro Azul é o momento também de se falar da saúde do homem, para além do câncer de próstata. E quando a gente fala de câncer de próstata, ele é um câncer que sim, ainda bem frequente, e o mais frequente quando é colocado no homem, por faixa etária, né, tirando o de pulmão, que é mais, né? É mais que homem, qual a frequência? Na verdade, tumor de próstata, neoplasia maligna da próstata, tá? Ele é mais incidente, mas mata menos que pulmão. Pulmão é a maior causa de mortalidade no homem, tá? Próstata é menos falecimento. Tem um comportamento de doença, podemos dizer, um pouco menos agressivo, de fato, e mais indolente, não tem comparação. Mas a gente tem uma mortalidade expressiva pelo grande número de incidência e prevalência, né? Então, é o segundo grande tumor, se a gente pegar os tumores pele, excluindo pele e não melanoma, né? Que a gente não entra CBC e SEC, porque não tem nem como eu gerar dado em cima disso. Quem não teve uma lesão de pele foi lá e muitas vezes não foi nem biopsiada, né? Então, assim, a gente sabe que a incidência é muito grande. A pele é um órgão do corpo humano. Então, a próstata vem em segundo lugar, mas mata menos do que o pulmão. Então, em termos de mortalidade, o pulmão está na frente, tá? Mas é isso que você falou. É uma prevalência imensa e a gente até uma temática interessante. A gente vai falar de um câncer extremamente prevalente na população acima de 65 anos, que é a neoplasia maligna da próstata, e vai pegar outro extremo, que são dos tumores infantis aqui. Sim. E vamos então trazer o alerta para o paciente. Muitas vezes o paciente, o homem especialmente, ele sempre quer esperar um sintoma aparecer e permanecer o sintoma para procurar a ajuda médica. E no caso, um urologista, né? Reforça pra gente. Quais seriam os sintomas de alerta? Ou, na verdade, eu devo esperar esses sintomas e vou fazer, na verdade, o preventivo? Fala pra gente o que a Sociedade Brasileira de Oncologia, o Ministério da Saúde, recomenda. Isso aí é uma grande discussão. Exatamente. E você jogou uma, né? Ótimo, adoramos isso. Gosta de gerar o debate. Exato. Mas eu vou te falar do ponto de vista como oncologista clínico, que é uma perspectiva muito semelhante à da urologia. Na verdade, é a mesma perspectiva, tá? E é uma pergunta longa para se responder, mas vou tentar ser mais prático e objetivo aqui. Possível, qualquer coisa vocês perguntem nas caixinhas aí. Sintoma. Para a neoplasia maligna de próstata, a gente sabe que muitas vezes a doença no estágio inicial não causa sintoma. E isso é uma realidade para muitos tumores, não só para tumor maligno de próstata, não só para câncer de próstata. A neoplasia, gente, quando costuma dar sintoma, geralmente ela já está num tamanho maior, num estadio ali um pouquinho mais avançado, talvez uma doença localmente avançada, ou até uma doença avançada que seria a doença metastática. Mas que sintomas são esses quando ocorrem? A gente chama de sintomas do trato urinário inferior, né? Lower Urinary Tract Symptoms, que seriam os LUTs, famosos LUTs ali, que o paciente vai ter
redução da força do jato miccional, vontade no banheiro distante, urina com jato entrecortado, tá? Aquele esforço miccional aumentado, vai urinar bastante no período da noite. Só que são sintomas que podem estar presentes em outras patologias prostáticas. A própria hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que não é câncer, é um crescimento da célula, da próstata, perdão, que é uma doença totalmente benigna, pode ter sintomas parecidos. Então, não posso me apoiar única e exclusivamente nessa sintomatologia. Lógico que essa sintomatologia vai levar à procura médica, tá? Mas não é necessário esperar os sintomas ocorrerem para você procurar o médico para fazer o rastreamento. E aí a gente vem num outro ponto. O que rastrear de tumor? A gente sabe que a neoplasia de próstata ela é rastreável assim como tantos outros tumores, como mama, colo uterino, como um pulmão, que já tem recomendação para rastreamento. E a gente tem uma recomendação formal da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, em consonância com a Sociedade Brasileira de Urologia, que é o mesmo guideline da ASCO, né, da Academia Americana, que é rastrear todos os homens a partir de 50 anos de idade, se esse paciente tiver fator de risco. O que é um fator de risco? População negra, que a gente sabe que está mais relacionada a formas mais agressivas de câncer de próstata, informação importante, ou pacientes que têm história familiar de primeiro grau, ou seja, um tio com câncer de próstata, um irmão, um pai, né, uma descendência ali direta. Esse rastreamento pode cair até para os 45 anos. E ainda eu costumo individualizar no meu paciente que pacientes com risco maior, mutações, germinativas do gene BRCA, por exemplo, eu posso estender essa idade para uma individualização, trazer para os 40 anos. Isso já tem um grau, uma força de recomendação mediana, não é alta, mas a gente sabe que existe essa associação de risco maior com essas heranças genéticas, como eu falei. Então, isso é muito individualizado. Quando eu toquei na polêmica do rastreamento, o que é que eu quis dizer com isso? Existe uma publicação em 2012, né, que foi uma publicação americana, que questionou se esse rastreamento teria efetividade na redução de sobrevida e na mortalidade, porque ele passou a questionar a validade do exame de PSA nesse rastreamento, questionando se dosar o PSA anual, por exemplo, mudaria a sobrevida de um grupo que não foi, por exemplo, testado esse PSA, dosado esse PSA, e comparou um grupo com outro e gerou uma polêmica muito importante de saber, será se rastrear vai diminuir comorbidade, vai diminuir complicações relacionadas à biópsia prostática, que a gente sabe que é um procedimento invasivo, vai diminuir, por exemplo, complicações relacionadas a uma prostatectomia radical. Isso foi em 2012, gerou uma celeuma, mas a gente sabe, e aí eu vou te defender o meu ponto de vista, isso aqui pode ser um assunto para um podcast inteiro, para um duelo de gladiadores, tá? Acho que não é o nosso objetivo aqui, mas a gente tem críticas muito importantes a essa recomendação, tá? Essa recomendação foi publicada pela RES Force Task, tá? E a gente sabe que não existia nenhum oncologista clínico ali que fez essa recomendação, nem ninguém da urologia. Foram duas meta-análises que foram utilizadas. Eu estou falando do ponto de vista mais científico, uma americana e uma europeia. A americana é que tinha maior força, mas o maior estudo que observou pacientes de rastreamento, que foi um estudo europeu, não foi contemplado nessa meta-análise, ou seja, que até hoje está em andamento. E isso é uma crítica importante. E os pacientes do grupo controle, que teoricamente não foram dosados PSAs naquela época, né, para comparar com o grupo que foi dosado PSA, depois que foi feita uma revisão metodológica, viu que parte desses pacientes já tinham usado o PSA alguma vez na vida. Então, como é que eu vou comparar um grupo com um grupo controle, duplo cego, se não existiu esse duplo cego de forma veemente, né? E tem muitas críticas a metodologias, as meta-análises que foram incluídas, dos estudos que foram incluídos nessa meta-análise. Então, assim, a gente critica, tanto que em 2016 saiu uma nova publicação do New England questionando toda essa metodologia. Na prática, para ser mais objetivo, a gente sabe que talvez para o paciente de baixo risco, a exposição ao tratamento possa trazer comorbidades. Talvez eu não tenha indicação de fazer uma prostatectomia radical num paciente de baixo risco. Tanto é que o guideline hoje já é assim. Mas num paciente que tem alto risco, é esse paciente que a gente quer rastrear para evitar a mortalidade. É esse paciente que eu não quero que ele chegue já no consultório fazendo uma lesão renal aguda pós-renal por um crescimento do tumor. É esse paciente que eu não quero ele com fratura patológica por uma metástase óssea de um tumor de próstata. Então é nesse grupo de risco intermediário alto ou risco alto, tá, que a gente quer realmente fazer uma detecção precoce do tumor. A gente sabe que se a gente fizer biópsia
na maioria das pessoas que falecerem, a gente vai ter incidência de ICA de próstata em torno de 60% a 70% dos indivíduos maiores que 65 anos. Isso são estudos de peça de pessoas que faleceram, que vão lá, cortam, fatiam a próstata e vai ver que todo mundo vai ter algum grau de neoplasia ali incipiente, tá? Alguns vão desenvolver o tumor de fato, outros não, né? Então, pacientes que têm baixo risco, o fato de detectar é legal, mas aí é que vem a importância da gente indicar o tratamento na forma correta e na dose correta. Então, quando a gente fala de tratamento adequado, é individualização desse tratamento. Indivíduos idosos com outras comorbidades, com risco muito baixo, né? Baixo risco ou muito baixo risco, existe uma classificação científica para isso. Eu sou autorizado, por exemplo, a fazer a observação, vigilância ativa. Então, não só vou tratar realmente essa doença quando essa doença estiver realmente mostrando a sua verdadeira face. Ela mudar o comportamento. Tá? Uma boa que você traz é que agora, a busca sempre é o diagnóstico precoce. Né? E aí eu deixo só uma deixa para a gente finalizar. A gente está num país que ainda existe muito preconceito. Então, assim, isso foi um estudo feito em países setentrionais. A realidade da população lá não se reproduz no estudo de vida real aqui no Brasil, em que a gente tem uma procura, uma busca ativa pelo médico muito baixa na população como um todo, por uma dificuldade de acesso. E se você pegar a população masculina, essa negligencia ainda muito mais a saúde. Então, talvez uma campanha aqui para a detecção possa salvar muita gente e chegar numa estatística que a gente sabe, alguns estudos, de evitar uma morte a cada 10 diagnósticos, o que é muita coisa. O que é totalmente contraponto ao NNT, que é o número necessário para tratar, desse estudo que foi publicado em 2012. Tá? E o outro detalhe é que, assim, lógico, eu estou fazendo discussão aqui de detecção precoce. Para a gente gerar uma discussão de custo e efetividade no Sistema Único de Saúde, essa situação pode mudar um pouco de fato, porque a gente tem que fazer rastreamento em massa da população. Mas impedir o indivíduo de ir ao médico é difícil. Para quem nunca foi, pode fazer toda a diferença. Então, essa é o cerne da campanha do Novembro Azul. É dar acesso a quem nunca teve acesso, quando a gente veicula isso na mídia. Tá? E a gente está evoluindo cada vez mais para uma tendência de individualizar esse risco, tá? E pedir usar outros métodos que não sejam somente o PSA isolado para dosar esse risco. Por exemplo, uma maneira de avaliar isso melhor seria ver a mediana de PSA no indivíduo. A gente sabe que indivíduos que têm uma mediana de PSA acima do P170, tá, vai ter um risco maior de ter neoplasia, e essa neoplasia, quando se desenvolver, vai ser mais agressiva, por exemplo. Então, talvez esse grupo eu possa priorizar um pouco mais. O cara que já tem tendência, ele tem um PSA basal mais alto, tá? Diferentemente de outro. Claro que o PSA aumenta com a idade, o PSA aumenta com outras condições benignas. É por isso que a importância de procurar um especialista para ele individualizar cada situação, tá? É um assunto complexo. Tem muita individualidade, muito pormenor no meio, mas de modo geral, eu, como oncologista clínico, e aí eu tenho um conflito de interesse muito grande, obviamente, mas por ter esse feeling mais específico, eu acho sim que é válido esse rastreamento e defendo o rastreamento a partir de 50 anos para toda a população. Rastreando com PSA e toque. PSA e toque retal, sendo esse toque não necessariamente obrigatório, mas a avaliação dele é mais minuciosa, porque se você tem um aumento do PSA, o toque pode ajudar a dar um diagnóstico diferencial. Se você tem uma área mais nodulariforme, é muito mais sugestivo de uma neoplasia numa região específica de algum lobo prostático, do que um crescimento como um todo da próstata, que só de fazer o toque, o urologista consegue diferenciar muito bem a estrutura anatômica de hiperplasia prostática benigna, por exemplo, ou na prostatite com dor no local, que é outra causa de aumento do PSA, em relação, por exemplo, à neoplasia maligna. Então, é um exame complementar. Mas se a gente quisesse pegar em massa, um PSA anual já faria muita diferença. Mas esse exame tem que ser interpretado pelo médico. É aí que vem uma celeuma. A população às vezes quer interpretar uma coisa, vai no Google, né? E não é por aí que funciona. Veja que a nossa luta sempre é pelo diagnóstico precoce, porque uma das complicações, como você falou, foi dor óssea, né? As fraturas extremamente comuns. A gente está falando aqui de fraturas de costelas, fraturas de vértebras. Então, o paciente ele pode evoluir, o paciente com câncer de próstata, mesmo sem diagnóstico. Quantas vezes não chegam pacientes paraplégicos? Do nada, eles ficam sem andar. Isso porque o câncer de próstata, ele vai deixando o osso cada vez mais frágil. Isso. E esse osso mais frágil, ele quebra e fratura, e dependendo do nível, pode fraturar cervical, por exemplo, quadriparético, quadriplégico, ou na região torácica, lombar alta, que ele fica paraplégico. Então, o paciente ele já chega com uma compressão medular grave, muitas vezes, que aí o tratamento, além do componente de analgesia, além do corticoide,
além de medicamentos específicos, como bisfosfonatos, a radioterapia, né? Só que aí é um a corre, cirurgia também, né? E a intervenção neurocirúrgica. Só que é um corre-corre, porque agora o paciente tem uma lesão aí medular grave. A gente tá correndo contra o tempo, no sentido você de... tem 48 horas para descomprimir. Exato. O paciente tem uma indicação cirúrgica, mas eu não sei nem que tipo de tumor é. Sim. Eu teria que fazer uma biópsia, eu vou operar, eu vou esperar a biópsia, eu vou fazer o rastreio. Então, se a gente tivesse todo o acompanhamento a nível de posto de saúde, fazendo com clínico, diagnóstico com diagnóstico precoce, é. evitaríamos isso. Enquanto custa um doente desse mais grave, né, que às vezes vai para um leito de UTI, que vai estar ali com internação prolongada do ponto de vista do sistema de saúde, né? Exato. Se a gente faz a estratégia de rastreamento em massa, a gente pode baratear custo também, até daquele exame. Esse é o grande problema dessas metástases, né? Os tumores de próstata, eles adoram mandar metástases. Dentre as metástases ósseas, são as mais importantes. Sim. E são incapacitantes do ponto de vista tanto funcional, pelas fraturas, como pela dor crônica que isso pode ser gerado. Porque a gente sabe, né? O paciente que sofre de câncer, ele pode, graças a Deus, e a evolução da oncologia, os pacientes eles estão vivendo mais, mas agora temos legião de pacientes que sofrem de dor associada ao componente oncológico, seja pela doença oncológica, seja pelo tratamento da doença, quimioterapia, radioterapia, e tudo isso necessita todo de um acompanhamento especializado, porque aí eu vou ter que entender, primeiro, que a complexidade que é a dor oncológica, né? O paciente com câncer, ele que tem dor, é diferente da experiência do paciente com uma dor não oncológica, porque a dor pode representar o fim de vida, que na oncologia tem, e o paciente não oncológico não vai ter. Então, antes de tudo, eu já tenho esse componente de dor, que pode se tornar até aquele componente de dor total, em que o paciente tem um sofrimento associado. E isso é extremamente difícil de tratar, né? Não é apenas medicamento, mas todo um time multidisciplinar e multiprofissional. Queria escutar de você, de que maneira você vê, numa perspectiva ampla de dor oncológica, a importância desse tratamento multi e interdisciplinar no paciente oncológico. Nossa, é fundamental. O paciente oncológico, eu até brinco, que ele é institucional, né? Ele não é só de um médico. É impossível fazer oncologia com eficácia e qualidade sozinho, tá? O oncologista clínico seja um dos maestros ali para intermediar, planejar todo esse tratamento em equipe com todos os profissionais envolvidos, né? O paciente oncológico, como você bem falou, tem vários mecanismos deflagradores dessa dor, e é uma dor que às vezes é aguda e cronifica muito rapidamente, né? Então a gente tem um componente muito grande de dor nociceptiva, dor neuropática, tem mecanismos de oclusão vascular relacionados, mecanismos de invasão óssea, como na neoplasia de próstata, e tem um componente aí do processo depressivo mesmo, vivenciado por esse paciente, que aí vai regular toda aquela cascata de neurotransmissores. A gente vai ter níveis baixos de neurotransmissores favorecendo o mecanismo de dor também, e assim, uma abordagem multidisciplinar é fundamental, não tem como. E muitas vezes o oncologista clínico, no seu consultório, naquela consulta de acompanhamento do tratamento, não consegue atender satisfatoriamente essa demanda. A gente precisa, dependendo da topografia, que é o local onde essa neoplasia se desenvolveu, a origem desse tumor, ter uma abordagem totalmente multidisciplinar e intervencionista. Estou falando da parte médica da coisa. Aí realmente o médico especialista do intervencionista vai fazer toda a diferença. Seja uma alcoolização do plexo celíaco, por exemplo, um bloqueio realmente, né? Procedimentos mais invasivos, ou realmente ali um fisioterapeuta, porque a gente sabe que a atividade física muda desfecho, muda completamente o limiar de dor, gera prazer e modula essa questão dos neurotransmissores. A gente vai ter abordagem, inclusive, de outras áreas, por exemplo, a radioterapia antiálgica pode favorecer aí a melhora do paciente. Alguns procedimentos cirúrgicos também que usam ali realmente dicotomizar aquela fibra nervosa. Então, não dá para fazer esse tratamento sozinho. O apoio nutricional é fundamental. O paciente, quanto menos sarcopênico, a gente tem melhora de sobrevida, tem melhora de qualidade de vida. A atividade física para prevenir sarcopenia, obviamente, também diminui a dor. A gente sabe que tem o componente de dor irruptiva, que é muito difícil de lidar, a breathful pain, e essa dor irruptiva, às vezes o paciente só consegue resolvê-la correndo no pronto-socorro. Hoje a gente está mudando essa realidade com novos fármacos que estão chegando, né? E até por via oral, fentanilo oral, que é uma maneira ali de fazer essa abordagem. Então, a gente tem múltiplos profissionais que tem que estar em conjunto para resolver isso, tá? É um paciente que
gera custo para o sistema de saúde, ele interna frequentemente, ele vai muito ao pronto-socorro. E o paciente, principalmente quando ele está mal manejado, também vem disso aí. Então, quando a gente faz essa abordagem multidisciplinar, a gente consegue diminuir todos esses desfechos. Diminuir a internação por dor, que é uma lástima a gente ter que internar por dor. Acontece, claro, tem casos difíceis, você sabe muito bem, mas se a gente consegue evitar isso, a gente diminui custo, diminui complicações relacionadas à internação e melhora a qualidade de vida. Uma das principais causas de perda de performance do paciente, dele ficar realmente restrito ao leito, né? Um ECOG baixo, um performance status baixo, é dor. Então você resolve a dor, o cara volta a andar, o cara volta a trabalhar, ele tem disposição para continuar o tratamento oncológico dele. Então é fundamental ter essa abordagem multidisciplinar. A gente reforça muito a necessidade da visão de que o paciente com câncer, a gente tem que tentar oferecer muito mais do que dias de vida, mas vida aos dias. Vida né? aos dias. Sim. Então é a busca incessante de controle de sintoma e de doença, né? Porque, como eu falei, os pacientes com câncer, eles podem não morrer, mas eles podem evoluir com complicações pós o tratamento, e essas complicações, seja aquela sensação de ardor, queimou nos pés, as polineuropatias associadas às quimioterapias, seja o paciente com fraturas e dor óssea, que muitas delas podem até nem ser cirúrgicas, e isso gera bastante dor, e responde ao opioide, mas faz efeito colateral. É por isso a importância, né? Porque a bomba de morfina, por exemplo, uma arma fundamental na dor oncológica, que a gente tem feito bastante, tem trazido qualidade de vida, porque imaginam a independência do paciente em utilizar uma bomba que fica colocada e acoplada, e ele vai ter continuamente uma dose de morfina adequada, trazendo melhora da respiração, melhora do conforto, independência para voltar no dia a dia. Aquele paciente curou do câncer, mas que ficou com dor. Sim, e aí a gente está falando, claro, lá no estágio de dor mais avançada, mas a gente tem que reforçar que essa abordagem tem que ser desde lá do início, né? Às vezes o paciente no início do tratamento, ele tem um nível de dor mais controlado, mas a intervenção precoce multidisciplinar nesse estágio faz toda a diferença. E muitas vezes a gente só faz essa abordagem multidisciplinar nos estágios mais avançados. Tem vários motivos, tanto a questão cultural, que eu acho que precisa mudar muito, inclusive de nós profissionais, quanto uma questão de que boa parte dos pacientes chegam no estadio mais avançado, especialmente no sistema único de saúde, que é uma outra problemática aqui que dá uma bela discussão também. Com certeza. Veja que quando a gente está, para a gente finalizar a parte de câncer de próstata, a gente também, no câncer de próstata, além das suas complicações, a gente tem muito associado a questionamentos. Será que a reposição hormonal ela é um fator de risco para o câncer de próstata? Até porque no tratamento da dor óssea ou do tratamento do câncer em si, a gente faz bloqueadores hormonais. Então, a pessoa que faz reposição hormonal aumenta o risco de câncer de próstata? Olha, essa é uma pergunta que não está muito bem documentada. Há quem diga que sim, há quem diga que não. O que a gente sabe é que neoplasia estando diagnosticada, ou seja, se eu tiver algum foco dentro daquela próstata que já tem a neoplasia ativa e a pessoa pode estar com tumor de próstata por anos, assintomático, levar 10, 15 anos para desenvolver uma neoplasia sintomática, fazendo reposição de testosterona, você pode sim fazer aquele tumor se desenvolver. Agora, respondendo veementemente a sua pergunta, se a reposição vai gerar alteração no DNA que corrobore a formação do tumor, essa resposta a gente não tem bem definida. Supõe-se que sim, mas não tem prova cabal fisiopatológica para isso. Tá? Mas a grande cerne de associação é justamente esse. Eu falei ainda há pouco que se você fizer exame pós-morte numa população, você vai ver uma incidência alta e aumentativa, uma incidência cumulativa com a idade e ter neoplasia de próstata lá. Então, se você está dando hormônio para uma neoplasia incipiente, quem garante que não vai desenvolver? Se o tratamento a gente usa bloqueador hormonal, é porque a gente quer realmente prevenir essa cascata de alimentação do tumor pelo andrógeno, né? Pela testosterona. Então, assim, esse risco está mais relacionado a quem já tem, né? A gente não tem a prova cabal de que vá gerar, mas supõe-se que sim. Então, tem muito que se aprofundar nesse sentido fisiopatológico, tá? Mas se você tiver lá neoplasia incipiente, cuidado, porque a gente sabe que esse risco existe e você vai estar, às vezes, alimentando um foco tumoral minúsculo que pode se desenvolver e gerar sintoma, tá?
Vamos colocar aqui a segunda temática importante que o mês de novembro vem enfatizando, é o Novembro Dourado. Né? Novembro Dourado, ele enfatiza a importância do diagnóstico precoce no câncer de criança e adolescente, e isso é algo fundamental. Dia 23 de novembro é a data colocada como o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E um dado que é importante é que cerca de 70% das crianças que têm câncer são curadas. Exatamente. Isso depende do diagnóstico precoce. E quando a gente fala em câncer infantil, o principal são os hematológicos, linfomas, leucemias, e o segundo são os tumores cerebrais. Exato. Eu queria que trouxesse pra gente, em relação aos sintomas das neoplasias hematológicas do sangue, leucemias, linfomas, eles geram sintomas muito inespecíficos, na maioria das vezes. Coloca pra gente que sintomas os pais, cuidadores, precisam ficar atentos para suspeitar de que essa criança pode ter um câncer. É importante a gente citar esses sintomas, tá? Mas eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui. A maioria dos sintomas de tumores infantis são inespecíficos, como você falou. Então, eu sempre falo dos sintomas para os pacientes, tiro essas dúvidas, mas friso muito bem que a avaliação profissional é muito importante nessa diferenciação. Porque não é qualquer sintoma que vai dizer que seu filho tem uma neoplasia maligna, que tem um tumor, tá? Falando especificamente dos hematológicos, você pode ter sangramento, anemia, palidez, a criança vai ficar mais hipoativa, você pode ter algum sangramento urinário, tá relacionado, sintomas neurológicos, cefaleia, aquela cefaleia que é mais intensa, especialmente de manhã, que é anormal ter cefaleia de manhã, né? Que está relacionado justamente porque na hora que você, durante o dia, teoricamente, você está em ortostase, você drenaria melhor o líquido cefalorraquidiano, então não faz sentido de manhã você ter cefaleia, tá? Diplopia, alterações visuais podem estar relacionadas a tumores do sistema nervoso central, convulsão, hipoatividade também, tá? Mas todos esses sintomas, gente, são muito inespecíficos. Gânglios aumentados no corpo são muito inespecíficos. Se você pegar adenomegalias, que são as populares ínguas aqui no Nordeste, a maior parte dessas ínguas vão ser causas benignas, causas inflamatórias, causas infecciosas. Então, não é porque seu filho está com adenomegalia cervical que ele vai ter um linfoma, tá? Essa informação, esse procurar o pediatra, procurar o profissional adequado, o profissional médico, vai fazer a diferença para o discernimento disso no exame físico, tá? Lógico, é por isso que às vezes o cara chega do pediatra, né? E você chega com resfriado e o pediatra vai lá para a barriga do seu filho. Lógico, ele tem que ver se existe uma hepatosplenomegalia com aumento do baço, aumento do fígado, se existe ali uma massa importante na região do abdômen, um tumor de Wills, né? Alguma massa germinativa, algum tumor germinativo, que é muito comum na cavidade abdominal. Então, assim, realmente tudo pode dar sintoma relacionado à neoplasia na faixa etária pediátrica, tá? Mas esse discernimento é muito importante, né? E aí isso entrou muito em evidência. A taxa de cura, quando você fala 70%, é algo que merece ser realmente frisado, mas eu não digo que está relacionado só ao diagnóstico precoce. Está relacionado ao tipo e perfil de tumor, que na faixa etária infantil é diferente do adulto, tá? A gente tem doenças com maior quimiorresponsividade. Né? Doenças, neoplasias hematológicas são mais quimiosensíveis, somem mais com quimioterapia, crescem mais rápido. Tumores germinativos também têm proliferação exacerbada, mas tem sensibilidade à quimioterapia, ao tratamento muito maior. Isso reduz muito o volume de doença. E com tratamento multimodal, cirurgia, rádio, quimioterapia, a depender do estadiamento, né, do tamanho que esse tumor está, do estágio da doença, muda esse tratamento e aumenta as chances de cura. Lógico que isso é uma mediana. Vai ter tumor que vai ter um risco maior e vai ter tumor que vai ter uma taxa de cura muito maior, né? E é o perfil da doença, tá? Lembrando aí, como você falou, o mais comum são tumores hematológicos, as leucemias aí em primeiro lugar, tá? Depois, sistema nervoso central. Em terceiro lugar ali, linfomas. Aí, se juntar leucemia com linfoma, a gente tem quase 45% da incidência, né? E aí, depois, sistema nervoso central, tumores ósseos, tá? Tumores do sistema nervoso simpático ali também, que a gente deixa até na gaveta à parte em relação ao sistema nervoso central. E aí, tumor de Wills, que é muito comum, tá? E outras neoplasias aí associadas, né? Sarcomas ósseos também são bem incidentes, mas a grande prevalência realmente é dos tumores hematológicos, tá? Que são mais curáveis, inclusive no adulto. Então, reflete esse percentual, tá? Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, um sintoma que você puxou, convulsão.
A gente sabe que na população aí entre 0 e 4 anos de idade, a convulsão febril é um tipo de convulsão comum na infância que não está associada a câncer. Mas convulsões não associadas à febre, isso Merece sim é um sinal de investigação. alarme. Outro sintoma que é importante a gente frisar, a dificuldade na marcha. Por exemplo, dependendo da Ataxia. idade, se eu tenho criancinhas muito pequenas, elas não andam. Então, o que você vai observar, os tumores nas crianças menorzinhas, elas geralmente são tumores aqui na parte posterior da cabeça. Fossa E posterior. elas entopem o líquido que corre pela cabeça. Isso aumenta o tamanho. Então, o aumento do perímetro cefálico vai aumentando o tamanho da cabeça, porque a criança com menos de 2 anos, o osso ainda é mais maleável. Então, o osso vai crescendo. E vai se adaptando, né? Diferentemente de uma criança com 5, 10 anos, em que eu não tenho mais o aumento do perímetro cefálico, mas eu vou ter o quê? A dor de cabeça, a alteração visual, a dificuldade na marcha, a dor de cabeça com vômitos persistentes, a dificuldade de se equilibrar, a incoordenação motora. Então são sintomas que são fundamentais a gente estar atento, porque aí, uma vez identificando os sinais de alarmes e sendo avaliado, daí a importância da puericultura. Sim. Eu tô acompanhando lá o perímetro cefálico da criança, eu tô aumentando, saindo da minha zona normal verde e amarelo, preciso investigar. Com certeza. Uma criança que tem dor óssea, até eu falo, dor óssea, a causa mais comum de dor é dor relacionada ao crescimento, né? Tem as cartilagens, as hipofisárias, enfim. Mas a gente sabe que se é uma dor que está com um padrão diferente, está persistente, não está cedendo com analgésico, merece realmente uma investigação, merece um exame físico e uma anamnese bem feita. Por isso que nada substitui a procura do profissional. Lógico que o pai conhece seu filho, a mãe conhece seu filho, o educador na escola às vezes consegue perceber alguma alteração ali, já notifica o pai e a mãe, e acaba sendo feito o diagnóstico a partir disso. Mas são sintomas realmente que merecem ser lembrados, mas assim, eu também tenho aquela preocupação de dizer, vamos avaliar com frieza, obviamente, porque não é toda cefaleia, não é toda anemia, que pode ser carencial, por exemplo, deficiência de ferro, que é muito comum na infância. Tá crescendo, o corpo crescendo. Exatamente. Que vá levar um diagnóstico. Meu Deus, você vai lá no Google, né, doutor Google, meu filho tem um câncer. Não é assim, tá? Mas merece sim ser frisado. Uma pergunta que fizeram aqui na caixinha foi em relação nos cânceres infantis, em relação à radioterapia. Existiria, a gente sabe que nos cânceres, nas neoplasias do sistema nervoso central, as crianças ali com menos de 3 anos de idade, a gente evita a radioterapia de crânio total, por conta de prejudicar o desenvolvimento da criança e a parte cognitiva, já que a maioria dos tumores são benignos. Sim. E eles respondem muito bem à cirurgia. Sim. Então, operando muito bem a criança, tirando o máximo de tumor possível, a chance de cura é grande. É muito alta. Aqueles que precisariam de uma radioterapia com menos de 3 anos seriam evitados. E quando a gente fala em radioterapia em tórax e outras regiões, como por exemplo por conta dos linfomas, existe alguma precaução pela idade com relação à radioterapia? Olha, existe risco aumentado de câncer relacionado à radioterapia. Isso aí é fato, eu até frisei isso, né? Isso vai depender muito daquela presença daquele bulking. Às vezes você faz quimioterapia e tem um resto de doença residual, e aí você vai abordar aquele bulking, às vezes, de doença com radioterapia, tá? Não costuma ser o padrão ouro de tratamento. Isso é muito individualizado. Vai depender da histologia, se a histologia responde ou não à rádio, se ela é mais ou menos radiosensível, tá? A gente sabe que tem alguns sarcomas que não respondem bem à radioterapia, outros já respondem, alguns linfomas respondem melhor também, tá? Da topografia e dos órgãos que estão relacionados ali. Por exemplo, se for uma lesão que está perto de órgãos nobres, vai ter que ser calculada essa dose de radiação para ver o quanto vai afetar os órgãos adjacentes, né? Respeitar o limite de dose tecidual de cada tecido que está ali ao redor, mediastino, como você falou. É um risco que existe e é friamente calculado pelo radioterapeuta, tá? Eu costumo dizer que a radioterapia ela não é tratamento radical nesse contexto da infância, o que às vezes acontece no adulto. No adulto, tem indicações de lesões únicas na cabeça que você faz radiocirurgia e acabou, né? Você faz um gamma knife e resolve o problema, entendeu? No pulmão também, lesão pequena, em paciente idoso, frágil, você às vezes, ao invés de fazer uma segmenectomia em cunho ou lobectomia, você faz radiocirurgia. A criança acaba que muitas vezes esse tratamento, a predominância é cirúrgica, tá? Para tumor do sistema nervoso central, você sabe muito bem que cirurgia é o que muda o prognóstico. Sim. Cirurgia com margens livres, sem doença residual é o que muda. A rádio pode ser um tratamento complementar, né? Então, é o que eu falo, existe espaço,
certo? Mas é uma abordagem muito individualizada, a depender de cada tumor. Outra pergunta que fizeram aqui na nossa caixinha foi em relação à quimioterapia. Se toda a quimioterapia da criança iria cair o cabelo. Sim, não é toda quimioterapia que cai o cabelo, né? A gente sabe que os regimes que caem o cabelo são regimes com antraciclinas, com taxanos, mas de modo geral a gente faz poliquimioterapia nesses pacientes. São uma associação de múltiplas classes de drogas e invariavelmente, 90% dos casos, você vai ter drogas ali que cursam com essa alopecia. A gente acabou de falar de alopecia aqui, relacionada à quimioterapia, outro mecanismo, né? E é isso. Então, no geral, sim, então vai ter aquele estigma daquela criança realmente com alopecia, mas não é todo. Tá? Existem esquemas, sim, que você não tem queda, não tem alopecia relacionada à quimioterapia, tá? Respondendo de forma objetiva, na maioria dos casos, sim, mas tem esquemas quimioterapêuticos que não, tá? E aí são geralmente esquemas de manutenção. Na fase de poliquimioterapia mesmo, que é a maioria desses tumores, neoplasias hematológicas, a gente acaba tendo queda capilar, não tem jeito, tá? É muito comum. Lógico que no adulto isso muda um pouco, né? A gente está cada vez menos tendo drogas que caem o cabelo, a gente tem adventos de outros tratamentos que já existem muito bem consolidados para tumores sólidos no adulto, que não tanto na população infantil, como quimioterapia, imunoterapia, terapia alfa, que é uma coisa que é mais estudada na população adulta, que é uma coisa que a gente não estuda na população pediátrica. O grande cerne disso é porque se a gente parar para analisar, a gente está discutindo aqui câncer infantil, Luiz. Mas a incidência do câncer infantil é muito raro. De 100% das neoplasias, 2 a 3% são infantis, né? Então, assim, é raro, mas aquela história, quando você tem em casa, meu filho é 100%, né? Ele teve aquilo ali. Merece ser frisado, mas esses tratamentos que existem para tumores sólidos no adulto ainda não entraram com tanta veemência na faixa etária pediátrica por uma questão de dificuldade de testar, de fazer estudos robustos, porque eu tenho um N muito menor, tá? Mas respondendo a pergunta, sim, o estigma da queda de cabelo, ele é presente, ele é majoritário, sim, especialmente na faixa etária pediátrica, tá? Na criança se transmite a mesma ideia que é usado no adulto, por exemplo, de usar aqueles capacetes com crioterapia para diminuir queda de cabelo ou não? Olha, o pouco tem expressividade até no adulto? Não, excelente pergunta. Foi da caixinha ou não? Boa pergunta. A crioterapia, né, que teoricamente inativaria aquele folículo piloso que vai sofrer com dano da quimioterapia. São aquelas diminuições de temperatura do couro cabeludo. Eu vou esfriar aquela região, eu vou fazer uma vasoconstrição. A quimioterapia não vai chegar no folículo, então teoricamente não vai cair. Sendo bem prático, funciona mais no adulto, de fato, até porque esquemas com antraciclinas em alta dose são mais comuns em crianças. A gente sabe que antraciclina não responde bem à touca de quimioterapia. Então, câncer de mama popular aí, quimio vermelha, quimio branca, que o pessoal fala, aquela quimio vermelha, que é a doxorubicina, a taxa de eficácia da touca é muito baixa. Mas a gente sabe que na fase da quimio branca, lá que é do taxano, paclitaxel, docetaxel, a gente consegue ter um controle de queda capilar em torno de 30% a 50% naquela droga. Então depende muito do esquema, tá? Precisamos de estudos mais robustos também para essa questão, tá? Mas a gente tem resultados interessantes da associação de, por exemplo, crioterapia com outros tratamentos locais também, tá? Mas a pergunta para antracíclico não funciona bem. Para taxanos, a gente tem uma taxa de controle melhor. Dificilmente a gente vai fazer químio só com esquema, então a gente vai ter uma eficácia reduzida ali para a classe das antraciclinas, tá? Ajuda, mas talvez não resolva totalmente o problema. Um ponto que trouxeram aqui também, que eu vou até reforçar, a gente está falando aí no Novembro Dourado, voltado para a concessão do câncer infantil, e a gente falou aí que a segunda causa de câncer infantil são a neoplasia do cérebro, nervoso central. E a pergunta foi, o paciente que faz muita tomografia tem risco? Sim, tomografia de crânio. É por isso que, por exemplo, bati a cabeça, vou levar no médico porque tem que fazer tomografia no meu filho. Não. A gente indica aí algumas orientações para
indicar realmente a tomografia. Por exemplo, seu filho pegou, bateu a cabeça, mas ele não desmaiou, ele não convulsionou, ele está acordado, ativo, não teve mais do que 4 a 6 vômitos persistentes, ele está bem, foi uma queda sem uma altura acima de 2 degraus, foi um acidente que não teve outras pessoas sendo acometidas. Então, a recomendação é a observação por 6 horas. Aqueles casos em que teve alguém que morreu no acidente, acidentes de grande intensidade, quedas de nível, ou mesmo corte do couro cabeludo com a sensação de que, ixi, parece que tem um afundamento, ou mesmo dor de cabeça persistente, crises, isso sim, tem indicação e você precisa fazer a tomografia. E hoje existem, inclusive, tomografias que emitem menos radiação, não é mesmo? Sim, tomografia de baixa dosagem, a gente sabe muito bem. Inclusive é que a gente usa para fazer rastreamento de câncer de pulmão, né? Indivíduos idosos, a gente vai lá fazer a tomo de baixa dosagem e ali muitas vezes consegue pegar uma lesão incipiente, aplicar os critérios de flash e decidir se aquela lesão merece uma suspeição, um acompanhamento mais de perto ou não, ou de repente até biópsia ou retirada do segmento, né? Então a gente tem isso já com essa tentativa de diminuir radiação. Lógico que não é um tomo que vai causar um câncer, isso é uma exposição seguida, mas isso é aquela história como o doutor Luiz falou, se você já começa a expor esse risco desde a infância, né? A gente não sabe até que ponto essa exposição prolongada e persistente vai aumentar esse risco, mesmo que mínimo, mas vai, né? Show de bola. Estamos finalizando, chegando ao fim do nosso podcast, com a temática que foi de oncologia, com o Dr. Arthur Barbosa. Queria deixar esse momento aí para você direcionar ao nosso público e trazer aí o que você acha que é importante, falando aí passamos outubro rosa, estamos no novembro azul e chegaremos dourado, já no dezembro chegaremos laranja, no laranja, dezembro. Coloca pra gente aí o que é importante. Eu acho o grande cerne de todas essas campanhas, gente, a gente fazer um esclarecimento populacional, de a gente realmente buscar o médico, não só quando a gente tem sintomatologia. Infelizmente, a maioria dos tumores malignos, a maioria dos cânceres, né, eles aparecem com sintomatologia em estadios mais avançados, em que a chance de cura diminui de forma absurda. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Informação salva a vida. Informação é acesso à saúde, faz toda a diferença. E a gente está vivendo a era da informação. A gente tem que lembrar que o nosso país, diferentemente do que era na década de 50 e 60, a gente está vivendo uma transição demográfica. A gente está tendo uma queda de incidência de doenças infecto-contagiosas, estamos aumentando doenças crônicas. O envelhecimento por si só está relacionado ao aumento de incidência e prevalência das neoplasias mais frequentes, dos cânceres mais frequentes. A gente tem uma população envelhecendo, tá? A gente vai ter um aumento de doenças crônicas. O câncer hoje é uma doença crônica, não é mais uma sentença de morte como era há 20, 30 anos atrás. A gente está tendo uma evolução estratosférica nos tratamentos oncológicos. A gente consegue dizer em pacientes hoje até curados de melanoma metastático, com sobrevidas aí alcançando 5, 10 anos e alguns tumores, tá? E todo mundo sabe, tem alguém conhecido que teve um câncer de próstata, um câncer de mama e está ali nessa jornada, que eu diria, né? Então, a gente tem doenças crônicas. Então, às vezes, um diagnóstico consegue te dar acesso a um tratamento de forma eficaz. E o câncer pode ser encarado, às vezes, dependendo do tipo de tumor, obviamente, como uma doença crônica, igual a hipertensão, igual a um diabetes, igual a uma endocrinopatia de modo geral, qualquer outra uma obesidade. Então, existe muito um controle, coisa que não tinha no passado. Mas tudo isso, qualquer que seja o tratamento, seja curativo, ou um tratamento de controle, um tratamento de suporte, ou um tratamento paliativo, que paliativo não é só para quem tem fase final de vida, paliativo é para quem não tem cura, mas a gente controla a doença. Isso só vai ser possível se você tem o quê? O diagnóstico, tá? Então a importância de fazer esse diagnóstico, especialmente numa faixa etária mais precoce, numa fase de doença mais precoce, faz toda a diferença, tá? E aquela história, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Show de bola. Pessoal que está no Instagram, a gente agradece aí a ter continuado com a gente na nossa live. A gente vai deixar gravado no nosso perfil e do podcast também. Você que está acompanhando a gente pelo podcast e pelo YouTube, não esquece de seguir a gente lá dentro do YouTube, dentro do Spotify, classificar a gente em 5 estrelas, porque foi demais esse episódio. Não esquece de seguir o Dr. Arthur. Qual é?
Arthur Barbosa Lima. Isso. Você já conhece o meu arroba dr.luissevero.neurocirurgia. Forte abraço. Perguntas que tenham aparecido na live do Arthur ou eu, a gente responde nos comentários ou inbox. E em breve vai estar o episódio completo no YouTube e no Spotify. Até mais, pessoal.